Vamos começar então a resolver a prática 11. A gente pode ir aqui no enunciado, já criar a pasta. Aí aqui tem o problema inicial e depois algumas explicações que a gente precisa saber sobre arquivos, né? Que essa prática é principalmente sobre arquivos numéricos. E a prática 12 vai ser usando arquivos textuais, né? Que aí fica um pouco mais complicado. No problema está falando sobre o arquivo cartelas.txt, que vai conter 1 milhão de apostas feitas na Mega Sena. E nosso exercício é verificar o que? Primeiro a gente vai contar e imprimir o número de cartelas que foram vencedoras. Aí que está falando quais números que foram sorteados, né, na Mega Sena. Depois a título de curiosidade é para a gente contar quantas pessoas apostaram nos números dos seriados de Lost. Essa é uma sequência de loteria que aparece na série. Aí aqui não tem como eu colocar o link, mas na prática, na página de disciplina, quando clicam aqui, a gente baixa o arquivo cartelas.txt. Eu tinha copiado ele aqui, ó, vou colar. Ele está aqui, cartelas.txt, abriu aqui. Se a gente for ir até o final, a gente vê que tem até um pouco mais de 1 milhão de cartelas. Tem 1 milhão e 6, porque começa do 1 aqui. Então é esse arquivo, separado entre espaços e apenas os números de cada cartela aqui. Então a gente vai verificar se a gente encontra algum sorteado e depois a gente verifica com a sequência de Lost. Então, indo aqui, passando rápido pela teoria, primeiro ensina a gente a abrir um arquivo usando essa estrutura aqui, que já é criado pelo C, que é o file, e aqui é um ponteiro para file, que a gente vai usar aqui para abrir o arquivo, usando a função fopen, que um parâmetro é o nome do arquivo, que nesse caso, como está apenas o nome, esse arquivo tem que estar na mesma pasta que a gente do executável que a gente vai gerar do programa, senão, igual o professor mostrou na aula, tem como ir direcionando para o caminho do arquivo. Esse aqui é o modo de abertura, então o R é de leitura, né? Read. Tem o W, que é de escrita apagando o que já estava existente, e o A de append, que é para atualizar um arquivo. O que está explicando isso? Para a gente ler arquivos numéricos, aqui está falando para a gente usar a função fscanf, que é, digamos assim, a similar à função scanf, só que ela é uma versão generalizada, ou seja, a gente pode fazer o que a gente fazia com scanf usando a fscanf, mas não o contrário. Então, se a gente, em vez de colocar o ponteiro do arquivo aqui, colocar o stdin, que indicaria que a gente vai ler do teclado, faria a mesma coisa. Aqui, como a gente já viu no scanf, o restante permanece igual para ler alguma variável. Ele está falando sobre isso também. Aqui está dando uma maneira da gente ler um arquivo usando o FEOF, que é para verificar o end of file, que seria o final, usando como parâmetro o ponteiro que a gente criou lá também. Enquanto o retorno dessa função for zero, ou seja, ainda não chegou no final, a gente fica executando alguma coisa. Aí explica também, e para a gente tem sempre que fechar o arquivo antes da execução, é uma prática boa. Apesar de quando terminar o main, ele vai fechar algum arquivo que não foi fechado durante a execução, mas é bom a gente fechar o que a gente abriu. Aqui está falando do gabarito também, que é, existe uma cartela vencedora com aqueles números sorteados da Mega Sena e 6, que apostar no número do seriado Lost, a gente vai conferir. Eu pulei aqui mais a dica, que agora a gente vai usar já resolvendo. Eu vou até criar o arquivo aqui, então vai ser chamar de mega.c. Inicialmente eu vou incluir a biblioteca padrão e declarar a função main. Agora voltando, a gente vai ler a dica, que é interessante a gente fazer igual está falando aqui para ir absorvendo os conteúdos aos poucos. A gente resolveu o exercício da prática devagar, então primeiro a gente vai tentar ler e exibir na tela os números contidos no arquivo,
o cartelos.txt. Depois, para a gente armazenar os 6 números de uma cartela em um vetor de inteiros, para que a gente vai poder fazer a comparação para achar a combinação vencedora. E aqui está falando uma dica do professor para a gente ordenar os números da cartela, pois sem isso a gente teria que testar todas as combinações possíveis. Aí está falando que na aula 9, passagem de parâmetros, uma função que executa o algoritmo de ordenação de seleção, né, o selection, ou selection sort, tem a descrição lá, que é justamente o que eu já coloquei aqui no final. Essa parte aqui está na aula, então a função ordenar por seleção e a troca. Aí eu já coloquei aqui definindo essa constante infinito, que no slide lá não está, mas a gente pode definir com um valor de 2 milhões. E eu incluí o selection.h, que aí a gente vai criar já esse módulo aqui. Então a gente vem aqui, então, selection.c, aí copio o que eu já tinha feito. Olha só, arrumar a indentação aqui. Aí, pronto. Agora que está dando erro porque a gente não criou o selection.h, então a gente cria .h e vai ser justamente esse cabeçalho aqui, né? Então aqui, ponto e vírgula. Eu não vou explicar em detalhes o que é isso aqui, porque na aula explica, mas seria basicamente a troca é usada para fazer a troca quando a gente acha o valor correto da posição. Então a gente começa achando o menor e vai percorrendo o vetor. Aí depois a gente acha o segundo menor, o terceiro menor, assim até acabar o vetor. E aqui faz a troca após achar o primeiro menor com a posição que estava. Então mais detalhes na aula lá fala, não é o foco desse vídeo. É só porque para a gente fazer isso aqui de uma maneira mais rápida. Então agora voltando no arquivo mega.c, a gente vai incluir também de uma vez a biblioteca, o nosso módulo, então, usando as duas aspas, selection.h. Agora voltando aqui, a gente pode ver, então primeiro é para a gente ler e exibir na tela os números contidos no arquivo. Vou até copiar aqui algumas linhas, então para a gente abrir, por exemplo, já está aqui em cima, a gente declarou o file e abriu. Sempre quando a gente abre, eu acho interessante a gente já fechar. Então, estou copiando o fclose aqui. Não vai ser logo em seguida, mas já é bom a gente já ter aberto e fechado. Aqui, para ler o arquivo todo, está dando esse exemplo de código aqui. Que aqui é o scanf, mas aqui já tem o scanf dentro. Então, vamos ver. Para essa leitura, o n ainda não está declarado, então a gente vem aqui e declara int n. E aqui a gente abriu o cartelos.txt e aqui teoricamente estaria lendo tudo deles, né? Só que uma coisa que a gente sabe é que a gente vem aqui no arquivo, as linhas contêm 6 números. Então seria interessante a gente, já como sabe que são 6, a gente fazer um for aqui dentro. Então fazer um laço de 0 até 6. E a gente vem aqui e coloca o scanf aqui. E na impressão na tela seria interessante, na minha opinião, a gente colocar o seguinte aqui. Então eu vou dar uma recortada aqui. Coloca o li antes de ler a linha. E aqui a gente dá o printf de cada um que a gente leu. Então a gente leu na variável n, a gente vai dar %d espaço. E aqui a gente coloca a variável n. E aí chega aqui no final, a gente dá um printf. Vou até copiar aqui, mas só com /n. E aí a gente vai fazer a quebra de linha que
para deixar de maneira igual que estava o arquivo. Porque se a gente só lesse do jeito que o professor deu no exemplo ali, leria cada número separado, né? Então não ia agrupar eles por linhas como está o arquivo aqui. Aí a gente pode fazer esse teste para ver se a gente conseguiu ler certo e acho que é só interessante colocar um espaço aqui que a gente está lendo. E a gente executar. Vamos ver como é que ficou. Então a gente já está aqui na pasta. A gente pode ver aqui que está tudo criado. A gente vai primeiro compilar o módulo, apesar de a gente não estar usando, mas só porque no arquivo mega.c está incluindo o módulo. Então a gente vem aqui, selection.c, gerou o ponto .o, agora a gente vem mega.c mais o selection.o, a gente vai chamar aqui de mega. A gente limpou, agora vamos executar. Eu vou fazer uma coisa que, quando a gente executar, vai tentar imprimir todos os números aqui. São muitos. Aí eu vou parar a execução usando o Ctrl C, que é um comando do CMD para a gente parar a execução. Por quê? Porque senão ia demorar demais. A gente confere só as primeiras linhas. Então eu vou executar e parar um tempo depois. Então executei, a gente para. Vamos ver aqui porque foi bem rápido. Quantos que foram impressos. Se a gente vir aqui, ó, 42, 48, 35, 41, 35, aqui, ó, é os mesmos números. A gente vem aqui 19, 23, 45, também a gente pode ver que copiou da maneira correta. Só o printf aqui que ficou meio um pouco complicado, porque tá dando esse barra n aqui, acho que foi desnecessário. Mas então, como a gente não viu toda a execução, porque senão ia demorar demais, vocês podem testar aí e ver que vão demorar muito, eu pensei a gente criar um outro arquivo para a gente salvar o que a gente está lendo aqui. Então, em vez de imprimir na tela, a gente vai salvar em outro arquivo, que aí é feito bem mais rápido. Então aqui a gente vai criar outro arquivo agora, vou chamar de arc_auxiliar, aux, e a gente vai abrir esse arquivo de maneira similar ao que a gente fez aqui, só que passando o nome do ponteiro. Em vez de cartelas.txt, a gente pode dar um nome para ele aqui. Vou colocar auxiliar.txt. E o modo de leitura, o modo de abertura dele, em vez de leitura, porque ele é um arquivo que ainda não existe, a gente vai colocar o W, que a gente vai escrever nele. Então vai criar um arquivo com esse nome e a gente vai escrever nele. E aí agora, em vez da gente usar o printf, a gente usa o fprintf. Então, de maneira análoga ao scanf e o fscanf, tem o printf e o fprintf, que a gente vai passar aqui o arquivo auxiliar como parâmetro e o que a gente quer imprimir no arquivo, que é isso aqui. E aqui também a gente faz a mesma coisa, a gente vai imprimir os números aqui no arc auxiliar e depois passa os parâmetros como a gente fazia no printf normal, só que aí tem que colocar o fprintf. E chegar no final aqui a gente tem que fechar ele também, então fclose arc aux. A gente vê que não tem nenhum erro, agora a gente executa de novo. Então, dá uma limpada. A gente não mudou o modo, então a gente executa com o mesmo, a gente compila com o mesmo ponto .o. E agora vamos executar. Não vai aparecer nada na tela. Demora um pouco mesmo. E agora a gente criou o arquivo. Então tem o cartelas. E agora a gente olha o auxiliar. E a gente já pode até ver que deu uma pulada de linha antes. Aí não ficou igual. A gente vai consertar isso. Então, se a gente for lá no final, ele vai ter uma linha a mais, né? Porque ele terminou no 1.000.007. E o cartelas
termina no 1.000.006. Então aquele /n inicial a gente tem que mudar para o arquivo ficar exatamente igual. Quando a gente trabalha com arquivos, a gente tem que prestar muita atenção na nossa saída, porque influencia muito. Então, para ficar exatamente a cópia, isso aqui não tem que ter um /n. E aí aquele /n que eu tinha feito no final, que era o ideal. Então vou vir aqui, coloco o arquivo e aqui dentro coloco só o /n. Agora a gente pode compilar de novo. A gente vai ver que apesar do arquivo tá criado, quando a gente abrir na nossa execução ele vai apagar tudo e criar tudo de novo. Então vou até deixar ele aberto aqui, ó. Agora a gente pode só, a gente compila aqui e vamos executar de novo. Demora um pouco ainda, são muitos dados. E agora aqui, ó, a gente pode ver que o auxiliar começou do 1. E aqui, ó, a gente vai lá no final, vamos ver se está igual. Está igual. Exatamente igual. Só com li na frente, né? Porque a gente quis colocar essa impressão. Voltando aqui para o começo. A gente vem no nosso arquivo. Agora vamos fazer uma coisa aqui no dica que está pedindo para a gente fazer. Então, voltando aqui, ó. Então a gente leu e exibiu corretamente. A gente até armazenou no arquivo para ficar mais fácil a gente ver todos. Agora está falando para a gente armazenar 6 números de uma cartela em um vetor de inteiros e para a gente poder comparar. Então uma coisa que a gente vai armazenar no vetor agora e ordenar para a gente poder comparar. Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar um vetor aqui, então de int cartela atual de tamanho 6. Agora a gente pode até já criar outros vetores que vai ser cartela sorteada, sorte, cartela vencedora, colocar só vence. E aqui a gente coloca um 6, só que agora a gente já pode, como a gente já sabe qual que é a cartela que é a vencedora, a gente preenche dessa maneira, com essas chaves. Então a gente vem aqui no início, a gente copia aqui, é justamente as posições dela, não? 6, 9, 22, 23, 48, 52, que está em ordem crescente. Então aqui a gente já preencheu o vetor cartela vencedora. A gente pode até colocar aqui, faltou um ponto e vírgula aqui antes, né? A gente coloca aqui também cartela lost, que é do seriado. E agora a gente coloca aqui os números também em ordem crescente, então eles vão poder ser comparados com o que a gente ordenar facilmente. Então tá aqui. Passar esse N aqui para cima. Agora a gente quer armazenar cada linha nesse cartela atual. Como a gente vai fazer isso? É só... A gente poderia pegar o N e armazenar nela, ou vir aqui direto. No próprio fscanf a gente coloca o endereço de cartela atual na posição I, que aí vai armazenar os valores. E a gente pode até apagar essa variável N. A gente imprime. Dessa maneira ficaria igual ao que a gente tinha feito. Então, para a gente imprimir nesse arquivo aqui, escrever no arquivo que é o auxiliar, em vez de a gente escrever igual está no arquivo original, a gente poderia escrever ele como ordenado, né? Os vetores ordenados. Para a gente fazer, aí a gente vai ter que fazer isso, a impressão, a leitura em um laço diferente da impressão. Por quê? Porque aqui lendo valor a valor da cartela, e a gente só vai poder sortear depois que a gente já leu ela toda. Então a gente pode fazer isso dessa maneira aqui. A gente coloca um for só para o scanf, a gente copia aqui, coloca um for só para o printf, então não precisa dar chaves nenhum, porque tem apenas uma linha. E aqui entre eles a gente usa a nossa função ordena por seleção, que a gente vai passar o vetor
cartela atual e o tamanho dele, que é 6. Sempre vai ser 6. Então aqui a gente leu do arquivo arc, ordenou usando o nosso módulo e depois escreveu no arquivo auxiliar.txt. E aqui a gente escreveu depois a quebra de linha para ficar da mesma maneira. E aqui, em vez de a gente colocar ali, só para dar uma modificada, colocar ordenada. E a cartela ordenada vai ser exibida no arquivo auxiliar. A gente pode fazer o teste. Então a gente vem aqui, compila. A gente não mexeu no módulo, então a gente compila com o mesmo .o. Agora a gente vem no mega. Ainda demora, talvez até um pouco mais, por causa da ordenação. Aí, foi. A gente pode ver aqui, ó. Até demora um pouquinho para abrir o arquivo. Aqui é o original e aqui o auxiliar. Então, 5, 30, 35, 41, 42, 48. Então, 5, 30, 35, 41, 42, 48. Está correto. Aqui no de baixo também seria 2, 6, 19, 23, 28, 45. Então, 2, 6, 19, 23, 28, 45. Então, está ordenado corretamente. A gente vê aqui no final, vai estar a mesma coisa. Aí. Não vou gastar muito tempo comparando não, mas a gente viu em alguns casos que está certo. Então a gente está... Então se quiserem conferir mais, quando vocês fizerem, fiquem à vontade. Voltando ao enunciado aqui, então agora o que dá a dica a gente já fez? Já comparou, já ordenamos, lemos e imprimimos corretamente, ordenamos o vetor. Agora a gente pode fazer a comparação. Por que ele deu a dica de ordenar? Porque como aqui já está ordenado, então 6, 9, 22, 23, 48, 52. Após a gente ordenar todo o nosso arquivo, a gente pode comparar simplesmente posição com posição. Porque para a cartela ser exatamente igual, todas as posições do todas as posições do vetor cartela vencedor tem que ser igual agora às posições da cartela atual, se ela foi uma vencedora. Então a gente pode vir aqui, ó, fazer um outro laço, até fazer depois da impressão. A gente vem aqui e faz um laço, de novo, de 0 até 6. Eu vou criar uma outra variável aqui, então vai ser, por exemplo, it count. E aqui, em vez de colocar aí, eu vou colocar count. E aqui count também. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero mais declarar ela aqui dentro. A gente vai apenas inicializar ela aqui dentro. Então a gente declarou ela fora, inicializou ela como 0 aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao sair desse for, essa variável vai continuar com o valor que ela estava lá dentro. Porque o escopo dela agora é esse while aqui todo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Se cartela atual é diferente de cartela vencedora, faltou o índice aqui, count, e aqui count, então a gente está comparando posição a posição. Se eles forem diferentes, a gente dá o break, e o break vai sair desse laço for, né? O break é justamente para laço de repetição. Então se isso for verdade, a gente sai. Se isso não for verdade até o final do for, ele vai sair quando esse count valer 6, que aí essa condição vai ser falsa. E como o escopo dele é o while, quando sai do for, existe essa variável e ela chama, e ela vai ter esse valor 6 caso todas as posições do cartela atual sejam iguais à do cartela vencedora. Então, se a gente colocar aqui, ó, se count é igual a 6, quer dizer que a cartela é vencedora. Então, a pessoa acertou a loteria. Aí a gente pode fazer uma impressão. Então, vou dar um barra N aqui. Vou até imprimir na tela mesmo, em vez de imprimir no nosso arquivo. Essa
Vou colocar aqui, até pra gente saber qual cartela que é. A cartela %D é vencedora. E aqui, para a gente colocar a quantidade de todas as cartelas, então eu vou criar uma outra variável aqui que vou colocar assim. Inteiro número cartela, que inicialmente vai valer 1, que a gente vai estar na primeira, e todo final desse while a gente soma aqui, num cartela mais. Então, quando a gente imprimir aqui num cartela, vai mostrar em qual linha que ela está. Então a gente imprime e fala que ela é uma vencedora. Vamos executar aqui. Vamos ver se sumiu o erro, falta esse ponto e vírgula. Aí está sem nenhum erro, a gente pode executar de novo. Então, limpar aqui, compila, executa. Aí já mostrou que essa cartela é vencedora. Não achou mais nenhuma. Então no gabarito que falava que apenas uma cartela é vencedora, a gente pode conferir na linha 48.195. A gente vinha aqui, 48.195, 48.195. A gente vem aqui. Então, ó, vamos conferir. O enunciado fala que os números são 6, 9, 22, 23, 48, 52. Então, 6, 9, 22, 23, 48, 52, é isso mesmo. A gente olhar aqui no 48.195 da auxiliar, 48.195, são muitas linhas, então fica um pouco difícil de achar. Aqui, ó, 6, 9, 22, 23, 48, 52, que é justamente o que a gente colocou aqui. Então, está correto. Agora, para finalizar, a gente vai fazer de maneira similar, só que agora para o Lost. Então a gente vai copiar aqui. Só que agora, em vez de cartela vencedora, a gente coloca cartela de Lost. A cartela é uma decepção. Quem entendeu isso aqui, está entendido. Quem não entendeu é porque não viu a série. A gente apaga aqui, compila e vamos executar. Então, ó, 3, 4, 5, 6 cartelas são decepção, ou seja, é o número de Lost. A gente conferir apenas um aqui para não tomar muito tempo, a gente vai aqui, ó, 101.206. Então, vou até vir no auxiliar que já vai estar ordenado. 101.296. Deixa eu ver. 206. Aqui. Então, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Que é justamente 4, 8, 15, 16, 23, 42. Então, dessa maneira, a gente fez o exercício. Agora, no próximo vídeo, a gente faz o desafio.